Qualquer pessoa pode liderar, qualquer pessoa pode ter sucesso enquanto líder, na pessoa do líder, qualquer pessoa pode chegar a um patamar, a crescer, 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 independentemente de como esteja a sua vida espiritual, independentemente de como esteja a sua vida pessoal, a sua vida com Deus, a sua vida no trabalho, seja lá onde for. Isso é possível acontecer? À luz da palavra nós entendemos, nós percebemos que não é possível a pessoa fluir, ser abençoada, ter grandes resultados se essa pessoa não tiver uma intimidade ácida ali com Deus, se essa pessoa não estiver sendo guiada pelo Senhor, assim tendo relacionamentos saudáveis ao seu redor, com as pessoas que estão ao seu redor, bem consigo mesma e bem com Deus. É necessário ela estar bem com Deus para ter sucesso aí na sua vida enquanto líder. E nós, entrando nesse assunto, nós já estamos percebendo, já estamos entendendo de qual assunto se trata. Nós estamos falando da lição da classe dos jovens, que é uma lição riquíssima para você, professor, que está ingressando como líder, está à frente de um departamento, ou está à frente até de sendo apenas começando agora como professor da escola bíblica, dominical. É uma lição que traz grandes aprimoramentos para a nossa vida. E é a lição de número 2 do quarto trimestre de 2022. Já chegamos na segunda lição e essa lição ela vem falar na pessoa do líder. Vamos entender o que é ser líder, como o líder ele cresce, como o líder ele precisa estar diante do Senhor para que assim o Senhor venha desenvolver o que ele deseja para a sua vida através de você, professor. Então, se você já está entendendo qual é o assunto, comece aí curtindo, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal. Eu me chamo Marta Rocha, para quem ainda não conhece. Também estou comentando a revista da classe dos adultos da lição. Se você também tem interesse, assista os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. O assunto da revista da classe dos jovens, a segunda lição, é a pessoa do líder, como eu falei. A pessoa do líder é o assunto da nossa lição, da segunda lição da classe dos jovens. E o texto principal fala da seguinte maneira: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E o resumo da lição: o líder deve cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Vamos já entrar nesses pontos para a gente falar um pouquinho e entender o líder como o indivíduo, os cuidados que um líder deve ter e a respeito da vida espiritual, família e líder. O que deve estar em primeiro lugar na vida de um líder? É a sua vida espiritual ou a sua família? Nós sabemos que em alguns momentos, claro que a vida espiritual ela tem sempre que estar em primeiro lugar, mas vai haver alguns momentos em que a família ela precisa de um cuidado especial. Há situações em que a nossa vida, que a nossa saúde física precisa de atenção, precisa de cuidado, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Então, o Senhor ele nos orienta a estar no equilíbrio. Tudo, nem tudo de mais, nem tudo de menos. Precisamos estar no equilíbrio. Salomão ele foi um grande líder. Salomão diz que tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Por que as tuas forças? Porque nós não podemos deixar de desejar naquilo que estamos fazendo para o Senhor. Às vezes nós temos algo para fazer, para o Senhor e temos outras responsabilidades e pegamos um cargo tão pesado ali que acabamos que não damos o nosso melhor. E nós precisamos ter esse equilíbrio, ter essa sabedoria. Nós, enquanto estamos dando os primeiros passos, enquanto líderes, enquanto professores da Escola Bíblica Dominical, fala também aos nossos corações. E o assunto hoje é a pessoa do líder. Pessoal, amados, não esqueçam de estar pedindo para o seu aluno fazer ali a leitura semanal, que é indicada pela nossa revista, indicada pelo nosso comentarista. Não esquecendo de estar fazendo todo dia o seu momento com Deus, o seu devocional. E assim você vai estar entendendo ainda mais a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida. Amados, o assunto da nossa lição ele é tão rico essa lição ela é tão rica em conteúdo para a nossa vida, em aprendizado, que fica até difícil resumir, porque tudo é muito importante que o comentarista traz nessa lição. Mas nós vamos entender o líder como um indivíduo, os cuidados que um líder deve ter e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Não esqueça de estar fazendo a leitura do texto bíblico com os seus alunos, fazendo um momento de conversa, uma roda de conversa, fazendo perguntas, indagações, tendo uma aula bem comunicativa, uma aula bem dinâmica com a sua classe, que isso ajuda muito para que eles fiquem mais interessados pelo assunto, para que ele entenda melhor o que você está querendo repassar enquanto professor da escola bíblica. Sabendo que a personalidade do líder
são linhas gerais, um conjunto de fatores afetivos para que se torne ali a identidade de um líder, a identidade de uma pessoa. E nós sabemos que o líder que ele se aperfeiçoa, que ele tenta trazer a sua vida de maneira comparada a Cristo, para estar parecido com Cristo, cada dia mais, gradativamente, ele vai ter um avanço, e é dessa maneira em que o líder como indivíduo, a personalidade dele deve ser. O líder ele não pode ter duas personalidades, ele não pode pregar algo e não viver o que ele prega, ou viver algo e pregar uma outra totalmente ao contrário, totalmente distorcida do que ele está pregando, do que ele está falando. Ele precisa viver o que prega, ele precisa ser essa própria pregação, ele precisa ser aquilo que ele está falando, aquilo que ele está mostrando, porque através da sua vida, nós já estudamos, já entendemos que o líder, ele influencia, ele deve ser a pessoa a qual os seus liderados vão seguir como exemplo. Então, a personalidade do líder, ela precisa ser uma personalidade que as pessoas olham e consigam identificar e dizer assim, o meu líder ele é assim, eu preciso me comparar nele assim, eu preciso me moldar para parecer com ele nisso e naquilo, para que o líder ele não tenha duas capas, ele não tenha tem dias que eu estou bem para lidar com os meus liderados, mas tem dias que eu não estou tão bem, então eles vão ter que entender esse meu lado. Não, eu preciso ser moldado por Cristo, preciso deixar que o Senhor molde a minha vida para que eu venha a ser um indivíduo com uma personalidade criada pelo Senhor, uma personalidade que os trabalhos serão produtivos e duradouros, bem-sucedido, isso quando eu estou buscando aperfeiçoar a minha personalidade em Cristo. Os resultados dos meus trabalhos, eles serão produtivos e duradouros. Isso tudo mediante a palavra do Senhor. Sabendo que o líder ele precisa ter um relacionamento real com Deus, ele precisa ter um relacionamento sincero e real com Deus. Eu deixo até uma pergunta aqui. Será que o meu relacionamento com Deus, a minha vida espiritual, ela tem que estar sempre em primeiro lugar? Ou algumas vezes a família, né, a minha vida emocional, minha saúde mental, minha saúde física, elas vão às vezes querer tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar alertando, trazendo essa mensagem hoje, justamente porque pelo fato de que há pessoas que se apegam tanto ao fato da vida espiritual, e acaba deixando de lado a família, deixando de lado a saúde mental, deixando de lado a saúde física, sendo que são coisas que nós precisamos cuidar e a gente joga tudo para cima do Senhor. Então eu estou aqui cuidando da minha saúde espiritual, o Senhor vai cuidar de todo o restante, sendo que o Senhor ele nos deu essa sabedoria, nos deu autoridade para cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa família. Então, algumas vezes, a nossa família ela vai precisar ter um cuidado especial. A nossa saúde mental ela vai precisar de um cuidado ali um pouco mais aguçado, um pouco mais ali voltado à nossa saúde física também. Então, a nossa vida, assim como Salomão diz que tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Nós podemos permitir que o excesso de trabalho, o estresse, impeçam de nós realizarmos um excelente trabalho para Deus. A nossa vida, ela precisa ser uma vida saudável para que tenhamos uma liderança frutífera. Nós não podemos deixar a nossa vida desejar em algumas áreas, desejar na nossa área da saúde mental, espiritual, nós não podemos desejar, nós precisamos viver em equilíbrio, nós precisamos buscar essa sabedoria ao Senhor, nós enquanto líderes, porque nós precisamos estar cuidando do nosso corpo, precisamos estar cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde mental, precisamos estar cuidando da nossa vida espiritual, da nossa família, porque amados, por que dessa lição? Porque há pessoas que são tão crentes, tão crentes, que acabam esquecendo da família, cuidam tanto da vida espiritual e a família está precisando de um cuidado especial, de um cuidado diferenciado dos demais, mas eu não tenho tempo porque eu estou... Então nós precisamos viver em equilíbrio, amado. A nossa vida, o Senhor ele quer que a nossa vida ela seja organizada e nós tenhamos cuidados em todas as áreas para que nós venhamos viver bem. O ponto em que fala sobre o cuidado que o líder deve ter, conhecer o seu limite de atuação. É um ponto realmente que é muito importante, que nós precisamos estar passando para os nossos jovens, precisamos estar fazendo-os conhecedores desse ponto, porque há situações, né, nós sabemos que nas nossas igrejas, nos nossos locais onde nós congregamos, há vários líderes, né, há várias lideranças.
E o líder, ele precisa conhecer o seu lugar de atuação, ele não pode estar entrando no espaço do outro líder. Ele precisa ser o que? Ele precisa ser instruído para que ele saiba, ou seja, falando melhor, para ser escolhida uma pessoa líder, ela precisa de muita oração, muito jejum, para que essa pessoa ela venha realmente executar um papel de um líder que agrade ao Senhor. Porque às vezes a pessoa, porque fulano está deixando a desejar na sua área enquanto líder, então eu vou entrar lá e vou fazer isso porque eu preciso. E não é assim que funciona. Se você foi separado para fazer uma obra, assim como o apóstolo Paulo ele fala para o jovem pastor Timóteo, ele fala da seguinte maneira: para que ele fizesse a obra para a qual havia sido chamado com moderação e resiliência. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Diante dos sofrimentos vividos por Timóteo, a orientação que recebeu foi para que, independente de quaisquer circunstâncias, ele permanecesse no seu lugar. E o que acontece? Porque eu estou percebendo que o líder ali está deixando a desejar, então eu tenho um tempinho, eu vou entrar lá e vou... Não é assim que funciona. Nós precisamos saber o nosso lugar, precisamos saber qual foi o papel que nós fomos chamados a exercer, qual foi o cargo que me foi imposto e eu então estar exercendo este cargo, porque isso tudo é sabedoria e também é instrução para você que está entrando agora, está começando agora. O líder ele deve ter o preparo necessário para entrar como líder. Nós já nascemos com toda a capacidade, nós temos toda a capacidade do mundo, me foi imposto um cargo, certo? Você que está começando agora, você que é professor agora da Escola Bíblica Dominical, por exemplo, é a sua primeira atuação este ano. Tá, tudo bem. Você já, claro que para lhe separar para ser esse professor, o coordenador, o superintendente, a igreja, ela percebe que você tem um chamado para ensinar, né? A gente percebe que há um desenvolvimento muito grande na questão sua em estar ali na frente desta obra. Mas você já está preparado em tudo para ser esse professor nota 10? Você está preparado para executar esse papel com excelência? Claro que não. A gente nunca está preparado para tudo. Mas qual é o preparo que eu devo buscar? Eu devo primeiramente buscar o Senhor e fazer o quê? Estudar. Eu preciso me aprofundar para me estar atuando enquanto professor da escola dominical. Eu preciso me aprimorar cada dia mais. Eu preciso estar antenado, eu preciso estar buscando para que eu venha, ter o devido preparo para exercer esse papel a qual o Senhor me chamou, o Senhor me separou para estar fazendo ali na sua obra. E uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Ele sabe o que foi que o Senhor determinou para ele, ele tem essa clareza e ele foca nela. Ele não entra no espaço do outro para querer organizar algo que está desorganizado. Isso aí não é para você. Você tem a clareza do papel que o Senhor impôs para você e exerça o seu cargo lá com clareza e com entendimento, com sabedoria, buscando, se aprofundando ainda mais aí, enquanto professor. Eu dei o exemplo de professor da Escola Bíblica Dominical. E se você é esse professor que começou agora, que está entrando agora, está achando tudo muito difícil, eu tenho algumas dicas no meu canal para professores da Escola Bíblica. Se você gostar, entra lá, assiste, curte o nosso vídeo, compartilha, aproveite. Se não se inscreveu, se inscreva. Bom? Então, olha só, a vida espiritual e família do líder. Olha, isso é muito importante. Nós, enquanto professores, nós, enquanto líderes, e nós que estamos levando essa mensagem, é muito importante estar levando para os nossos jovens, por quê? O apóstolo Paulo, ele tem grandes ensinamentos quando se trata dessa questão de líder, essa questão de pessoas que estão à frente de alguma coisa. O apóstolo Paulo, ele traz grandes ensinamentos para a nossa vida. E o que nós observamos e nós absorvemos para a nossa vida é quando ele fala da seguinte maneira, que quando ele escreveu a Timóteo, ele diz assim, mostrando as qualidades dos pastores e diáconos, ele diz da seguinte maneira: dentre várias qualidades, ele cita que deveria ser marido de uma mulher, e que governasse bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. O líder ele precisa ter uma família funcional. E o seu primeiro compromisso é com sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. Amados, nós precisamos estar levando para os nossos jovens. Porque, infelizmente, hoje em dia nós vemos pessoas que são líderes na igreja, que estão com cargos, mas a sua casa precisa de uma organização, a sua casa precisa de uma convivência melhor, e a gente precisa estar levando para a nossa juventude para que o futuro ele seja diferente, para que essa pessoa
ela venha ser um líder diferente, porque os jovens são jovens que ainda vão casar, que ainda vão estar, né, que são o futuro, na verdade, da nossa congregação, da nossa igreja, da qual nós estamos vivendo no atual momento. A gente precisa levá-los a entender que o líder, ele precisa manter o controle da sua casa, a organização da sua casa, ele precisa dominar bem a sua casa, porque, amados, se o líder ele não consegue ter um lar organizado, ele não consegue dominar o ambiente que ele mora, ter uma organização, e como que ele vai organizar um outro lugar? Como que ele vai, né, ter a capacidade de organizar, de estar à frente, liderando um povo, se ele não consegue liderar bem ali a sua própria família? Então, é algo confuso, e o apóstolo Paulo, ele nos orienta a isso, e é ensinamento para a nossa vida. Então, vamos reforçar bastante essa passagem com os nossos jovens, para que eles cresçam dentro do evangelho, entendendo que a palavra requer de nós. As práticas espirituais de um líder, é importante nós sabermos as nossas limitações e entender que o líder que ele entrega a sua vida para Deus, o primeiro ponto de partida, ele entende que ele precisa de uma vida de devoção, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, para que ele venha ter, né, frutos mais na frente, venha ter ali uma obra sendo abençoada pelo Senhor e ver frutos no futuro. E o nosso comentarista, ele fecha a nossa lição, ele faz a conclusão para nós analisarmos que por mais importante que seja o trabalho que nós fazemos para o Senhor, por mais importante que seja aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, é ainda mais importante aos olhos do Senhor a nossa vida. Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, precisamos cuidar da nossa família, precisamos estar em equilíbrio, porque é muito mais importante do que o trabalho que nós exercemos para o Senhor, a nossa vida, aos olhos de Deus, né? A nossa pessoa é mais respeitável aos olhos de Deus. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão, a nossa intimidade, ela deve se sobrepor ao trabalho. E só assim, né, nós teremos a garantia da vitória em nossa trajetória. Então, amados, se você gostou do nosso vídeo, desse vídeo, se inscreva, curte o nosso vídeo e compartilhe com mais alguém. Que Deus abençoe poderosamente a sua aula, que Deus fale profundamente ao coração do seu aluno, que seu aluno venha ser um grande líder no futuro, aí para a honra e a glória do nome do Senhor.